Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 7 de abril, sexta-feira, celebramos a Paixão do Senhor, esse dia em que vivemos esse mistério de morte, de crucifixão, esse mistério de Jesus que vai fazer esse caminho do Calvário. É um dia de intercessão, de jejum, de profunda oração. Então, eu desejo que nessa sexta-feira, e você que está fazendo esse tempo de retiro, viva esse tempo com uma grande graça, de uma maior intimidade, mas de reclinarmos também diante do Senhor, de entregarmos os nossos pecados neste dia, de colocarmos aos pés da cruz. Então, é um dia muito importante para toda a nossa igreja e para cada um de nós, como verdadeiros cristãos, viver esse mistério, onde a igreja vive também a via sacra. Então, você é convidado neste dia a viver a sua via sacra, esse momento, esse caminho com o Senhor. A primeira leitura hoje que a igreja nos oferece é do profeta Isaías. Eis que o meu servo há de prosperar. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto e a sua forma não parecia a de um homem. Assim, agora nações numerosas ficarão estupefadas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um renovo, como uma raiz que brota de uma terra seca. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazia o caso nenhum dele. E, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude da nossa iniquidade. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os seus contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter ele sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios, o seu túmulo estar com os ricos, se bem que não tivesse praticado violência, nem tivesse havido engano em sua boca. Mas o Senhor quis feri-lo, submetê-lo à enfermidade. Mas se ele oferecer a sua vida como sacrifício pelo pecado, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus há de triunfar. Após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo meu servo justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões. Com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a sua morte à morte. E foi contado com os transgressores, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores fez intercessão. Nós percebemos nessa leitura que já é a prefiguração daquilo que Jesus ia viver. Estamos no Antigo Testamento, no profeta Isaías, e aqui já tinha a profecia desse caminho que o Senhor ia fazer, e Jesus que é visto como esse homem que vai carregar os nossos pecados, que vai sofrer por amor a cada um de nós, que vai levar sobre si, sobre as suas costas, o nosso pecado. Mas o bonito nessa leitura é que nós percebemos, ele carrega o nosso pecado, ele não carrega o pecado dele, ele não é o pecador, mas é aquele que vai carregar o nosso pecado para nos resgatar. Então, hoje é esse dia onde Jesus
carrega o nosso pecado, coloca sobre as suas costas para nos libertar da escravidão, para nos fazer sair da opressão do pecado em que a humanidade viveu. Então, a leitura vai exatamente mostrar esse Jesus humilhado, que aceita a humilhação, que aceita as transgressões, que é esmagado por cada um de nós. Então, aqui é a maior manifestação de amor de Jesus por nós. Aceitou sofrer por cada um. Poderia não ter passado por isso, ele era o Filho de Deus. Poderia ter vivido uma outra pedagogia para viver a sua ressurreição, mas ele quis mostrar que também na sua humanidade, não sendo pecador, mas se tornando homem, mostrar que cada um de nós é chamado a recomeçar e é chamado a sair dessa vida de pecado, ao qual ele mesmo se submeteu para nos salvar. O salmo de hoje é o Salmo 30. Senhor, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. És tu que me resgata, Senhor. Pelos opressores todos que tenho, já me tornei um escândalo para os meus vizinhos, um asco e terror para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem para longe de mim. Fui esquecido como morto aos corações, estou como um objeto perdido. Quanto a mim, Senhor, eu confio em ti e digo, tu és o meu Deus. Meus tempos estão em tua mão. Liberta-me da mão dos meus inimigos e perseguidores. Faze brilhar tua face sobre o teu servo. Salva-me por teu amor. Sede firmes, fortalecei vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, o salmo de hoje é um salmo de súplica da alma que reconhece que faz esse caminho. É tão bonito o salmo de hoje, a gente poderia ler mais uma vez e perceber que o Senhor é aquele que é o nosso abrigo e que cuida não só de nós, mas que nos salva e nos resgata de nós mesmos. E o próprio salmista vai dizer, quanto a mim, Senhor, eu confio em ti e te digo, tu és o meu Deus. Meus tempos estão em tuas mãos, liberta-me da mão dos meus inimigos. Então, o salmista aqui vai suplicar essa libertação, que vai suplicar, Senhor, cuida de nós, né? Tu és a nossa força, o nosso rochedo. És tu, Senhor, quem nos resgata diariamente. Então, a gente percebe o resgate do Senhor com cada um de nós, né? Desde essa oração do salmista. A segunda leitura de hoje é da carta aos Hebreus. Temos, portanto, um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Permaneçamos, por isso, firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça como ajuda oportuna. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplica com veemente clamor e lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. E, embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Então, a carta aos Hebreus vai falar do que Jesus foi e é para cada um de nós. Mas eu queria chamar a atenção ao versículo 16, aproximemo-nos então com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graças com ajuda oportuna. Então hoje esse é o dia para nos aproximarmos desse trono da graça, e o trono da graça é a cruz. É o dia para nos aproximarmos da cruz e alcançarmos a misericórdia de Deus por cada um de nós, pelos nossos pecados. E hoje a igreja nos oferece, nessa liturgia, né, a celebração da paixão, a celebração da cruz, esse beijo da cruz, esse momento em que nos aproximamos desse trono de graça e recebemos através do beijo o seu perdão e a sua misericórdia. Então, peçamos nesse dia de sermos perdoados dos nossos pecados. Peçamos ao Senhor viver profundamente essa Sexta-feira Santa, não como mais uma Sexta-feira Santa, mas a Sexta-feira Santa da remissão dos nossos pecados, da libertação da nossa alma, daquilo que nos prende e que nos oprime. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, né, do capítulo 18, do versículo 1 até o 19:42. É um evangelho muito longo, eu não vou ler, porque é o evangelho que vai narrar a paixão do Senhor. E no domingo de Ramos a gente já fez uma introdução com esse evangelho, é um evangelho muito conhecido, todos nós conhecemos esse caminho, esse percurso que Jesus fez.
Então, eu vou deixar para que neste dia você tome tempo de meditar com esse evangelho, esse caminho que Jesus fez, pedindo ao Senhor a graça também de sermos salvos e libertos de nós mesmos. E hoje essa festa litúrgica que a igreja nos oferece, que é a Sexta-feira Santa, ela nasceu como o dia da morte de Jesus, né? Trata-se de um dia de luto acompanhado de jejum e depois estendido a todas as sextas-feiras de cada ano. Então hoje é um dia que a nossa alma entra nesse luto, não o luto da perca, mas o luto do recolhimento da nossa alma, e um dia também de jejum para oferecer os nossos pequenos sacrifícios. A liturgia de hoje é composta de 3 momentos: a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão. Neste dia, por meio desta liturgia, os fiéis são convidados a fixar o seu olhar em Jesus Cristo, que morreu na cruz, para cumprir a sua missão salvífica que o Pai lhe havia confiado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías diz: Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e sofrimentos, e nós o julgamos castigados por ele. Com a sua vida, Jesus Jesus pagou um alto preço pela nossa desobediência, mas o fez com amor e por amor. Sendo rico, Jesus se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer com a sua pobreza. Então, Jesus pagou neste dia um alto preço, né? Ele fez com amor e por amor a cada um de nós. Então, peçamos nesse dia a graça de renovarmos o nosso amor pelo Senhor e saber que é o dia por excelência em que lembramos do seu amor por cada um de nós. Que Deus os abençoe.